Olá a todos, temos hoje um episódio muito especial do Fisioterapeuta Empreendedor. O meu convidado é um fisioterapeuta, um amigo. Coincidimos durante o curso, não exatamente no mesmo ano, mas com pouca diferença, com um ano de diferença. É um concorrente e é um enorme estímulo também para mim. É alguém que tem mais do que um negócio, dá aulas, é mestre, é casado, tem um filho e, portanto, teve tempo para, no meio da vida toda bem atribulada que tem, para vir aqui e ter esta conversa comigo e, portanto, desde logo por isso, eu agradeço muito a presença do Ricardo Amorim. Ricardo, muito obrigado pela tua disponibilidade. É realmente uma satisfação grande poder ter esta conversa aqui contigo. Porventura uma conversa menos esperada por algumas pessoas, porque talvez nos vejam apenas a nossa dimensão de concorrentes, quem está, enfim, neste setor desde logo da formação. Mas o que é certo é que nós já nos conhecemos há muito mais anos antes disso e é, portanto, de facto um grande prazer estar aqui contigo hoje. E a primeira coisa que eu te queria perguntar é como é que tu tens tempo para fazer tanta coisa? Então, antes de mais, boa tarde. Eu quero naturalmente agradecer o convite que tu me endereçaste e é naturalmente com gosto que eu o aceitei. E como tu disseste, e bem, antes de sermos concorrentes, somos amigos, já nos conhecemos há imenso tempo. Portanto, Desde 99, talvez. Provavelmente. Então, nunca existiu razão, efetivamente alguma, para eu não estar cá. Portanto, é com gosto e vamos tentar desfrutar ao máximo da conversa. Como é que eu arranjo tempo para tudo? Fazes muitas coisas, não é? Sim. Queres dar já agora, se calhar, começar enfim, dar aqui algum contexto, em que é que tu te vais dividindo no teu dia-a-dia? Então, como tu disseste, eu sou fisioterapeuta, não é? Tenho uma prática clínica intensa, tenho uma prática diária, segunda, terça, quarta, quinta e sexta de manhã. Sexta tarde deixo-a livre para fazer outras tarefas, uma delas aulas, que muitas vezes tenho que colmatar com sábados também. Além desta componente clínica grande e além das aulas que me ocupam tempo, confesso que cada vez menos, porque com o passar dos anos quem tem sofrido mais é a faculdade e por opção própria tenho retirado alguma carga horária comparativamente àquela que eu tinha há alguns anos atrás. E além disso, sou diretor de uma empresa de formação, sou diretor da Master. Hoje, claramente, com uma carga de trabalho, eu não diria menor, mas diferente daquela que tinha há algum tempo atrás. Imagino que menos operacional. Menos operacional, claramente. Mais estratégica, digamos assim. Eu tenho uma equipa de trabalho, obviamente, que me apoia, mas existe um conjunto de tomadas de decisão que é preciso ter e, naturalmente, eu tenho que estar presente. Ainda assim, é algo que me toma tempo diariamente. Ou seja, tens que ir pensando nos assuntos, não é? Claramente. E acima de tudo, perspectivar o médio e o longo prazo. Não são tarefas, como disseste há pouco, tão operacionais, têm que ser resolvidas no imediato, mas claramente existe uma estratégia definida e há que ser pensada, como disse, a médio e longo prazo, isso claramente rouba-nos tempo. Portanto, tem aqui a parte clínica, a parte de gestão, digamos assim, da empresa de formação, tenho as aulas e, como disseste bem, tenho esposa, tenho filha e tenho uma vida familiar e obviamente que tudo isto acaba por... E tens 24 horas no teu dia, não é? Tenho 24 horas no meu dia e tenho que estudar também, porque no meio disto tudo tenho que estudar e tenho conseguido dedicar algum tempo para... Estudar o quê? Tudo aquilo que eu considero que acrescenta valor essencialmente à minha prática clínica. Eu sinto uma necessidade extrema de manter um estudo contínuo, sempre foi assim. Eu todas as semanas estudo, passados estes anos todos, para mim continua a ser difícil não obter informação nova de forma muito frequente. E porque considero que é uma parte absolutamente determinante na posição que tenho em termos clínicos. Muito bem, perfeito. Já temos assim uma panorâmica geral da tua vida.
E eu queria explorar um pouco, não só porque tenho curiosidade pessoal, que reconheço, mas também porque acho que é algo que vai ser bastante útil para quem nos vai ver depois, que é perceber um pouco como é que é este teu processo, o teu processo mental, no fundo. E porquê? Porque eu acho que nós podemos aprender sempre com quem tem altos níveis de performance e, portanto, para tentarmos de alguma maneira modelizar esses comportamentos, mimetizá-los. Portanto, eu queria que partilhasse aqui connosco algumas coisas, nomeadamente o seguinte: como é que é como é que é um dia normal teu? Começas a que horas, acordas a que horas, depois de teres dormido não sei quantas horas, tens alguma rotina especial de pequeno almoço, almoças, não almoças, jantas, não jantas, fazes exercício, não fazes, quantas horas trabalhas consecutivamente? Consegues-nos guiar, assim, rapidamente? Sim, de forma rápida, e para te falar de rotina, eu acho que posso considerar que tenho, de alguma forma, uma obsessão com a rotina, com a necessidade de ter uma rotina. Não que essa obsessão seja entendida como algo negativo, mas entendo-a como necessária para, efetivamente, se calhar, eu conseguir ter... Fazes tudo aquilo que fazes? Não percebi. Fazes tudo aquilo que fazes, para teres a performance e a produtividade que tens. Exatamente. Okay? De outra forma, eu considero que seria difícil conseguir fazer aquilo que faço. Atualmente, eu acordo todos os dias às 6h45. Eu começo todos os dias na clínica às 8h. O meu primeiro paciente é às 8h. Algumas pessoas dizem porque é que eu demoro 3 minutos de minha casa até à clínica e porque é que eu me levanto às 6h45. E porquê? Porque sou um tranquilo. E não gostas de andar a correr. E a pior coisa que me pode acontecer é eu entrar logo numa corrida desenfreada logo de manhã. Então gosto de acordar com calma. A primeira coisa que faço é tomar o pequeno almoço, que já deixei preparado no dia anterior, já sempre no mesmo local. Levanto-me, tomo o pequeno almoço. Comes alguma coisa especial ou normalíssima? Tens uma receita... É sempre o mesmo que eu preparo no dia anterior. É cevada e com umas bolachas. Simples. E, portanto, todos os dias comes a mesma coisa? Todos os dias. Porquê? Já agora comes sempre a mesma coisa? É uma questão de não teres que pensar nisso? Eu acredito que sim. Acho que é mais fácil para mim, muito sinceramente. Primeiro, porque a estratégia em termos alimentares, creio que é adequada e sinto-me bem com ela. Mas depois, claramente, porque não dispendo de tempo também... Para estás a pensar no que é que vais comer, etc. Exatamente. Muito exatamente. bem. Portanto, comes, etc., fazes o que tens a fazer e sais de casa, é isso? E saio de casa, tomo café, tranquilamente, depois de tomar o meu café, vou para a clínica. Estou sempre lá antes das 8h, preparo tudo devidamente. És o primeiro a chegar? Não. Sou o segundo, porque temos uma colaboradora que, quando eu chego, já tem a clínica aberta, já tem a clínica preparada, o espaço todo preparado. Portanto, não sou o primeiro a chegar. Muito bem. E depois? E depois tenho um dia intenso. Começas às 8h? Começo às 8h e depois faço segundas e quartas direto das 8 às 19h, sem pausa. O que é que significa direto? Sem pausas. Não paras para comer, não paras... Não. Portanto, estás ainda com as tuas bolachas e a cevada do pequeno almoço? Não, eu já vou partilhar contigo essa estratégia. Então faço segundas e quartas das 8 às 19h, terças e quintas das 8 às 17h, ok? E sextas faço das 8 ao meio-dia. Não há muito tempo atrás eu tinha horários mais longos, fazia 8h20. Entretanto, senti-me obrigado por motivos familiares, porque, como disseste há pouco, entretanto, fui pai e claramente essa mudança fez com que eu adquirisse algumas rotinas diferentes. Mas sim, faço direto, não paro. E porquê? Porque no almoço, de faca e garfo. Okay? O meu almoço é um batido, são 250 ml de um batido. É uma prática que eu já tenho, eu diria, há 10 anos ou 12 anos. Nunca almoças? Nunca almoço. Portanto, não fazes também... No fim de semana almoço e sabe-me bem, eu adoro comer. Atenção. Sabe-me mesmo bem comer. Também nunca tens tipo almoços de trabalho ou almoços... Durante a semana é muito difícil. Estás sempre na tua clínica. Eventualmente sexta, mas durante a semana é tremendamente... improvável. Difícil, exatamente. E sempre adquiri esta postura porque... não sendo eu alguém que sinta necessidade de parar,
e eu, muito sinceramente, desde muito cedo, senti que era um desperdício de tempo estar a abdicar de uma hora do meu trabalho para almoçar, quando eu não tinha aquela necessidade. Obviamente compreendo e se calhar até considero, colocando-me de fora, que isto é um pouco anormal, ou não será de todo saudável, mas efetivamente eu sinto-me bem assim. Obviamente que... E uma curiosidade, tu não comes mais nada durante o dia? Não, como. Durante o dia, no dia anterior eu preparo o meu pequeno almoço, mas preparo a minha lancheira com os meus mantimentos. Senão estava a ver. E durante o Se dia... eu te perguntar qual era o segredo, de facto, porque isso era estás a trabalhar muito com muito pouco Não, durante a manhã como, à tarde como também. E portanto, depois estás nesse ritmo a atender pacientes, imagino, com que regularidade? É que a tua consulta é de quanto tempo? Habitualmente de 1 hora, sempre, porém existem algumas consultas que são marcadas com meia hora, então numa hora é possível que eu esteja com 2 pacientes. Muito bem. Chegaste ao final do dia e depois? Antes de chegar ao final do dia, para te explicar se calhar um bocadinho o meu final do dia, mesmo tendo estas consultas todas seguidas, non-stop, se eu tenho uma pausa entre consultas, ou se eu termino uma consulta, imagina, 5 ou 10 minutos antes da entrada do próximo paciente, eu vou esvaziando a minha caixa de e-mail com o telemóvel. Muitas vezes saio da clínica, caminho e vou com o meu telemóvel a esvaziar e a adiantar já alguns temas para que termine o meu dia já com a caixa de e-mail mais vazia, para que não ocupe tanto tempo precisamente no final do dia. Termino as consultas, se existem temas mais urgentes que eu não consegui dar resposta... Temas administrativos e de gestão, é isso? Exatamente. Se existem temas que eu não consegui dar resposta durante o dia, nestes espaços que possam existir entre consultas, então muitas vezes dedico um pouco mais do meu tempo no final do dia, não muito, porque lá já ultimamente tenho feito um esforço para não chegar tão tarde a casa, e muitas vezes, se é necessário, no dia seguinte prefiro acordar mais cedo, ir mais cedo e dar resposta a esses assuntos, mesmo antes de começar as consultas. Em que momento é que tu planeias o teu dia seguinte? Ou planeias no próprio dia, planeias no dia seguinte? És tu que tratas da tua agenda? Alguém trata por ti? Ou pelo menos a agenda clínica? Como é que isso funciona? Sim, eu costumo dizer que provavelmente todas as pessoas eu sou aquela que menos controla a minha agenda. Porque temos alguém que faz esse controle, que faz essa gestão, e os meus dias, em boa verdade, são muito idênticos, porque felizmente são sempre repletos, com pacientes. Então eu já sei que segunda vai ser 8h19, terça vai ser 8h05, quarta 8h19. Portanto, eu não planeio de dia para dia, a não ser em alguns eventos pontuais que possam surgir, como é o caso de eu estar aqui hoje. Obviamente eu entraste em contacto comigo e eu fiz essa gestão da semana de forma diferente, ou naturalmente algumas reuniões que possam surgir, aí eu tento sempre incluí-las mais no final do dia, ou sexta de tarde, quando não... Mas era isso que eu te ia perguntar. Aproveitas ali a sexta de tarde, ou eventualmente fim de semana? Sim. Para... Sim. Ou finais de dia. Mas finais de dia tipo jantar? Ou isso por exemplo, raro? terça e quinta termina às 5. Se eu preciso marcar uma reunião, tento marcar 5, 5h30, 6, 6h30, por aí. As sextas de tarde são dedicadas às aulas, ou quando eu não tenho aulas, eu tento condensar ao máximo as aulas. Quando eu não tenho aulas, então sobra-me ali uma tarde, lá está, para eu estar sentado em frente ao computador. Há pouco não falamos, mas eu dou formação também. Muitas vezes preciso preparar formação, preciso preparar aulas e preciso acompanhar ambas as marcas que possuímos e preciso perspectivar. Então, claramente preciso, obviamente, ali de um momento para me dedicar a isso. Muitas vezes não chega e, efetivamente, ao fim de semana tenho que me dedicar a eles também. Fazes exercício no meio dessa tua agenda? Porque eu conheci-te e tu eras um atleta de handball, não era? Exatamente. Era assim. Exatamente. Ainda fazes, portanto, eras alguém que fazia bastante exercício. Mantens alguma prática desportiva ou não? Não, infelizmente não. No último ano e meio, 2 anos, eventualmente eu cessei com a prática da atividade desportiva. É algo que vou retomar, entretanto. Por lá na clínica cometemos a loucura de nos inscrevermos na Maratona do Porto em novembro deste ano. Portanto, tens de estar em forma até lá. Exatamente. Foi uma forma de nós nos motivarmos e de começarmos a mudar alguns hábitos. Portanto, esta mudança está para breve. Quem foi essa ideia? Foi tua? Foi de um colega que trabalha connosco. E porquê é que eu pergunto isto? Porque isso é curioso.
e queria perceber até que ponto é que isso é uma prática tua, ou seja, colocas-te um objetivo ambicioso e depois, mesmo sem saberes como é que lá vais chegar, e depois vais ter que arranjar maneira de lá chegar. Isso é uma coisa que fazes recorrentemente, coisas deste género? É, de forma recorrente. Muito. Queres-nos dar mais um exemplo ou outro? Há coisas no nosso dia-a-dia que vão surgindo e que tu não podes dizer que não. Por mais atarefado que seja o teu dia, que seja a tua semana, existem oportunidades ou existem momentos em que tu identificas claro potencial a essas mesmas oportunidades e tu não podes dizer que não. Então, claramente, tem que existir um esforço adicional para que tu consigas cumprir com esses objetivos. Não sei, agora assim no imediato dar-te algum exemplo concreto, se calhar tenho dificuldade, mas há pouco estávamos a falar do exercício físico. Antes de eu ter parado com a atividade física, eu treinava 2 vezes por semana e começava a treinar às 6h30 da manhã, terminava às 7h30 para começar às 8 a trabalhar. Ou seja, eu tenho que me mexer e, independentemente daquilo que eu tenha que fazer, mesmo que seja acordar às 6 para às 6h30 estar a treinar, é isso que eu vou fazer. Não fazes exercício, mas tens algum outro escape, algum momento de meditar ou de relaxar de alguma maneira? Como é que tu pões isso na tua vida, no teu dia-a-dia, ou se não pões? De forma isolada? Eu sou alguém que sou extremamente tranquilo. Eu sou um pacato dos diabos. É muito difícil eu aborrecer-me, é muito difícil eu estressar. E isto claramente advém, eu reconheço, de um trabalho que já é feito há muitos anos e considero que tenho algumas estratégias que me permitem lidar com situações que eventualmente poderiam ser mais estressantes de uma forma diferente. Portanto, ou isto para dizer, não sou alguém que fisiologicamente precise... Porque já o fazes na tua prática normal. Exatamente. E que estratégias são essas? Eu acho que tem muito a ver com a capacidade que nós temos, no meu caso em particular, com a capacidade que eu tenho de analisar tudo aquilo que me rodeia. Portanto, é uma espécie de colocar-te de fora e analisares racionalmente e decidires não te irritar, por exemplo? Eu sou extremamente racional e muito pouco emocional. Okay? Então é difícil que a emoção prevaleça comparativamente à razão. E isso permite-me, efetivamente, lá está, perante um evento que eventualmente poderia ser entendido como estressante, e o Ricardo tem que ficar aflito, tenho-os, obviamente, não digo que não, mas são muito poucos. Fruto, porventura, de uma capacidade que eu tento ter de perceber sempre o aspecto positivo daquilo que me vai surgindo independentemente da situação. Dizias que isso foi uma coisa que foi sendo construída. Tens noção em que idade tinhas e qual foi, se houve algum trigger para tomares essa decisão, se te apercebeste alguma coisa e percebeste que se calhar não eras tão tranquilo e tinhas que ser? Como é que foi esse teu processo? Recordas-te? Tu tens 36 anos, é isso? Sim, exatamente. Portanto, eu lembro-me de ti, pai, com 18 anos, e provavelmente já eras bastante assim, não? Sim, nessa altura, sim. Portanto, começou durante a tua adolescência, não sei. Sim, eu quero acreditar que sim. E porquê? Eu sempre senti necessidade, tal como falei há pouco na obsessão, de ter a rotina. Eu sempre senti uma necessidade muito grande de ser extremamente organizado. É uma coisa que tu te lembras desde que és pessoa, é isso? Eu recordo-me, por exemplo, de definir timings para o meu estudo. Tipo, eu em meia hora eu tenho que conseguir estudar isto, por exemplo. Era difícil dedicar 3 horas a estudar, porque eu já sabia que daquelas 3 horas espremido, eu se calhar ia ter 1 hora de estudo. E estás-me a fazer estas questões e eu estou agora a processar o meu raciocínio. Tudo isto eventualmente porquê? Não sei se já ficar uma salgalhada o raciocínio que eu estou a ter. Não, estou a perceber. Isto eventualmente motivado porque eu desde muito cedo sempre tive muito pouco tempo. E sempre tive muito pouco tempo. Ou seja, tinhas muitas coisas para fazer. Exatamente. Tu há pouco disseste, eu joguei handball. Eu comecei a jogar handball com 10 anos.
E eu joguei handball até terminar o curso e sempre fui alguém que treinei praticamente todos os dias. Mesmo em escalões etários mais baixos, muitas vezes eu já treinava e trabalhava com escalões etários mais elevados. Então, imagina que eu era juvenil, tinha 3 treinos por semana e ainda ia fazer 2 treinos aos júniores, ou seja, eu tinha a minha semana repleta de treinos e jogos ao fim de semana. E, efetivamente, isso obrigava-me a ter uma gestão do dia, já, se calhar nessa altura, de forma positiva, digamos assim, que me permitisse levar a cabo todas as tarefas que eu tinha que fazer, não é? E sem que isso me gerasse, obviamente, stress e com sucesso em todas elas. Não é? Porque sempre quis ter muito sucesso em tudo aquilo que fazia. Não é? Costumo dizer De onde é que vem essa vontade de ser bem-sucedido? Porque é claramente um traço que tu tens. Antes de mais, o que é para ti ser bem-sucedido? O que é que para ti é ser bem-sucedido e se te consideras uma pessoa bem-sucedida? Eu considero-me uma pessoa bem-sucedida, porém considero claramente que tenho muito para evoluir e tenho uma margem de progressão grande, porque estarei claramente longe daquilo que é possível atingir. Não só em termos de números, ou em termos profissionais, mas muito em termos pessoais. Aliás, eu considero que claramente o sucesso profissional tem que ter uma base muito grande e uma base muito sólida pessoal. Mas o que é isso, ser bem-sucedido? Sinceramente, ser bem-sucedido, eu acho que é tu sentir-te perfeitamente realizado. E no teu caso passa por coisas tipo o quê? E satisfeito com aquilo que tu fazes. E isto pode ser perfeitamente ambíguo, ou seja, para ti ser bem-sucedido pode ser uma coisa e para mim com certeza. É claramente outra. Estou de acordo. Para mim, ser bem-sucedido, muito sinceramente, é ter o reconhecimento das pessoas a quem eu reconheço valor. Falo da minha família, falo das pessoas que colaboram comigo e com quem eu colaboro, e falo naturalmente das pessoas que eu ajudo diariamente. Eu sentir que as pessoas me reconhecem enquanto marido, enquanto pai, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto fisioterapeuta, enquanto coordenador de uma equipa de formação, enquanto docente, okay? Porque efetivamente eu sinto esse reconhecimento, então isso para mim é ser bem-sucedido. Muito bem. E de onde é que vem esse teu foco, esse teu drive? Sempre te lembras, também tens ideia de ter sido sempre assim? Ou é claramente algo que tens vindo a construir ao longo do tempo? Eu recordo-me de ser sempre assim, mas é claramente que é algo que é aprimorado com o passar do tempo. Claramente existe aquilo que se define como motivação intrínseca e motivação extrínseca. E eu claramente tenho motivação intrínseca. Ou seja, eu intrinsecamente sou motivado para... Eu não necessito de estímulos externos para andar para a frente. E como é que tu te motivas? Não é uma coisa que está lá só, não é? É uma coisa que tu tens que ir fazendo alguma coisa desafiante, imagino, para te continuares a manter motivado. Como é que tens algum tipo de estratégia para te automotivares? Ou por simplesmente constatas que estás motivado sempre? Eu acho que estou motivado sempre, muito sinceramente. Ainda assim, o reconhecimento que falamos há pouco, acho que é o grande motor, digamos assim, para eu, se calhar, ainda conseguir estar mais motivado. Que Desejo de seres mais reconhecido. Desejo e gosto. Porque a mim sabe-me realmente bem sentir e constatar que consigo ter uma ação relativamente marcante junto dos outros. E transformas essa motivação em objetivos? Quantificas objetivos, põe-los no tempo e depois crias um roadmap para lá chegar? Ou apenas tens uma ideia genérica de onde queres chegar e vais caminhando? Há objetivos que são quantificáveis, outros não. Por exemplo, e não querendo ser repetitivo, o facto de eu sentir que tenho o teu reconhecimento, isso é difícil de quantificar. Eu não quantifico. Eu quero que daqui a 3 meses o Hugo me reconheça. Claro. Não, isso não dá. Isso sente-se.
de forma diferente. É algo que é mais ambíguo, mais subjetivo. Mas claramente existem outros objetivos que eu escrevo no papel e sei que quero claramente ir naquela direção, e para ir naquela direção então eu tenho que fazer isto. E fazes isso? E faço Fazes isso com regularidade? Fazes uma vez por ano? Como é que fazes isso? Há claramente um momento no meu ano em que eu penso onde é que eu quero chegar no ano seguinte, penso o que é que eu gostava de estar a fazer, imagina, daqui a 5 anos, penso o que é que eu quero estar a fazer com 40 ou 50 anos, e depois defino os meus objetivos, ou as minhas tarefas, ou a minha forma de estar. Para lá chegares. Para lá chegar. E a tua vida tens 36 aos 50, imagina-la muito diferente do que é hoje? Sinceramente não. E porquê? Porque sou um verdadeiro apaixonado por aquilo que faço. Eu gosto de tudo daquilo que faço. Então não é lógico para mim dizer, ok, eu aos 50 não quero estar a fazer nada, ou quero estar a fazer muito menos. Não tem lógica, porque é algo que me dá muito prazer. Porém, se eu puder escolher, ou claramente é um dos meus objetivos, eu quero chegar lá, ou quero estar lá claramente com um tempo que hoje não tenho para dedicar, por exemplo, à família. Ok. E tu tens... Quem estiver a ouvir, talvez, enfim, não tenho a certeza, mas pode ficar com esta ideia. Mas este tipo trabalha imenso, porque ainda não tocámos muito nesse assunto, mas tu, aos fins de semana, muitas vezes há formação, não é? Em Portugal e não só, não é? E Espanha? E, portanto, trabalhas todos os dias aquelas horas todas e aos fins de semana ainda tens aquele... Enfim, ainda tens isso. Isso é só trabalho? Onde é que é... Ok, já percebemos que às 8 da noite estás em casa, tipicamente, mas é suficiente porque muita gente poderá pensar epá, mas isso não é tempo nenhum com a família. E, porventura, para algumas pessoas pode ser pouco. Onde é que entra a família e o não trabalho, se calhar pondo assim, na tua vida? Eu tenho um lema que é, claramente, quantidade não é qualidade. E muitas vezes as pessoas poderão estar... Sem estar. Sem estar, exatamente. Então, claramente, eu tento e invisto ao máximo para que quando estou, efetivamente estou. E até então, apesar de eu querer claramente ter mais tempo, mas até então isso dá-me prazer, dá-me gosto. Porventura não será o tempo que eu amanhã quero ter, mas o modo como vou gerindo os meus finais de dia... Okay? Procuras que sejam intensos. Procuro que sejam intensos e o fim de semana, naturalmente, ou posso estar fora a dar ou em formação, ou poderei ter algum momento do fim de semana em que preciso dedicar ao trabalho, e se isso acontece, tento sempre que não coincidam com os horários familiares, ou seja, imagina que eu tenho alguma coisa para resolver, eu prefiro, se calhar, acordar novamente às 6h45 e chegar a um sábado de manhã às 10 ou às 10h30 a casa, porque já sei que isso não vai influenciar tanto o ambiente familiar como se saísse a meio da tarde. Muito bem. E aposto as fichas todas claramente mais no fim de semana e os finais de dia, naturalmente. Acho que fica mais do que bem respondido. Falaste mais uma vez, já mais que uma vez, na questão do prazer que tens nas coisas que fazes, mas eu tenho aqui uma curiosidade que é, o que é que tu gostas mais de fazer no meio dessas coisas todas? Se é que consegues responder a isso? É seres fisioterapeuta? É seres empresário? É seres docente? Estamos a falar agora da tua dimensão profissional. É o quê? Ou é precisamente do facto de teres o mix? Eu acho que é ter o mix, porém, se tu me dissesses... Tens que escolher só uma. Tens que escolher só uma, e eu provavelmente não. Com toda a certeza ia escolher a parte clínica, ia escolher o fisioterapeuta. Gosto muito de tudo aquilo que faço, tudo me move, mas acho que onde eu consigo retirar ainda mais gosto é claramente com a parte clínica. Pelo desafio diário que tenho. E o que é que te move mais nisso, na fisioterapia clínica?
isto pode parecer muito redundante, mas é claramente modificar a vida das pessoas. É sentir que a nossa ação pode ser claramente impactante junto de um indivíduo Que está com dor ou que está com um problema que qualquer. está com dor e, acima de tudo, tentar ou conseguir educar aquele indivíduo para que ele perceba o porquê de ter dor e que muitas vezes eliminar dor é o mais fácil. Isso não é nada desafiante, na minha opinião. O mais desafiante é criar condições Para manter-se em dor. para que aquele indivíduo não tenha dor. E nós investimos muito nessa educação, para que as pessoas fiquem mais sensibilizadas. Eu já vou procurar explorar um pouco mais precisamente essa dimensão clínica, o que é que vocês fazem, o que é que vos diferencia, etc. Mas perguntava-te agora o seguinte, ou constatava, tu, ao longo destes anos, sobretudo nos últimos, eu diria que te transformaste claramente numa referência na fisioterapia e desde logo para os fisioterapeutas. Vês-te assim? E o que é que achas que responsabilidade é que te sentes ao seres assim? Porque evidentemente és. Obrigado. Ver-me assim, ou sinceramente não penso muito nisso, mesmo. Se calhar é a primeira vez que alguém me está a perguntar, tu vês assim? Se calhar olhando à minha volta e percebendo aquilo que vai acontecendo, as solicitações que vou tendo, os pedidos que me vão fazendo, se calhar sendo muito franco e muito honesto, devo dizer, sim, de alguma forma poderei ser mais uma referência no meio de tantas outras que existem. E eu perdi-me. E o que é que há, como é que tu lidas com essa responsabilidade? Porque é sempre uma responsabilidade alguém ser uma referência. E que dimensões é que achas que te ajudaram a transformar-te nessa referência? Eu tenho uma hipótese, mas queria ouvir primeiro a tua reflexão. Eu lido muito bem. E porquê? Porque eu gosto que me desafiem. Gosto que me coloquem à prova. Sempre foi assim. E o modo, eventualmente, para chegar lá é o facto de eu querer ir sempre mais além e o facto de... Eu por vezes, eu costumo dizer o seguinte. Imagina que trabalhamos os dois, somos os dois fisioterapeutas e temos outro colega de equipa e eu, de forma muito saudável, digo sempre: eu tenho que ser melhor do que vocês os dois. E eu sou o primeiro a estender-vos a mão e a ajudar-vos, mas se me perguntares pela minha equipa de trabalho, que obviamente que são os melhores do mundo e que eu ajudo todos os dias, efetivamente eu penso todos os dias, eu tenho que ser melhor do que eles, todos juntos. Mas isto é algo que é completamente saudável. Se pensarmos nas aulas, eu penso, ok, eu tenho que ser melhor do que aqueles 10 pessoas juntos. Eu tenho que conseguir gerar mais impacto do que 10 pessoas juntas. E eu acho que sempre fui assim, também. E achas que é daí que vem a percepção de que, no fundo, trazes de facto, tens atingido coisas, enfim, completamente diferentes da maioria das pessoas, que é isso que te transformou nessa referência? Eu acho que sim, por causa deste desafio constante. Acho que sim, é esta necessidade de ser desafiado de forma permanente. E para eu conseguir ser desafiado de forma permanente, eu tenho que me expor também para que possa, lá está, obter eventualmente esse reconhecimento. Se eu não me exponho dessa forma, fica difícil eu sentir que tenho esse reconhecimento. Eu creio, minha perspectiva é que, ao seres diretor da Master, isso dá-te uma certa visibilidade, mas essa visibilidade não se transforma obrigatoriamente em referência, ou não te transforma numa referência. Tu és uma referência, isso ajuda, porventura, a ganhares mais notoriedade, mas vem da tua prática clínica, do facto de ter já há muitos anos uma unidade privada, que cobras preços completamente acima da média do mercado, tens uma agenda cheia, tens um tipo de trabalho que as pessoas vão reconhecendo como diferenciado. Eu creio que é daí que vem esse reconhecimento, não será? Sim, aí concordo em pleno. Se comparar... Ou seja, tu provavelmente tens a tua dimensão enquanto fisioterapeuta e a tua clínica
é aquilo que a esmagadora maioria das pessoas ambiciona ou ambicionaria ter. Sim, aí concordo contigo. Claramente, comparando as duas marcas, pensando na Master ou pensando na Fisioglobal, claramente, acho não. Eu sinto isso, posso estar completamente errado, se calhar não, porque tu também o sentes. Esse reconhecimento vem claramente, eu quase que arrisco a dizer apenas e só, da parte clínica. Isso sim. Não é? Com a outra marca temos feito coisas giras, mas... Não. E dá-te notoriedade, e sem dúvida. Mas é outra dimensão. E tu, enquanto fisioterapeuta, enquanto referência, vem do teu trabalho clínico, sim, claro. Que é altamente diferenciado. Muito bem. E eu, ainda antes de entrar na Fisioglobal, porque acho que é uma coisa bem curiosa que muitas das pessoas que nos vão ver depois vão querer saber, porque no fundo lá está, a maior parte das pessoas que nos vão ver, não todas, mas são fisioterapeutas e, portanto, querem saber como é que podem aprender com quem está com uma atividade tão bem sucedida. Mas antes de entrarmos em concreto nessa tua dimensão, eu queria ouvir-te um pouco sobre como é que tu vês a fisioterapia como um todo. Nós estamos a gravar isto em 2017, como é que tu vês que tem sido a fisioterapia, a evolução da fisioterapia, para onde é que achas que está a ir a fisioterapia e como é que as pessoas podem, no fundo, ajustar melhor aos desafios que hoje o mercado coloca? Então, a fisioterapia tem evoluído de forma marcante. Se nós pensarmos como é que era o mercado quando nós começamos a estudar, ou como é que é o mercado hoje, claramente temos aqui uma mudança abismal, okay? A todos os níveis. A começar pela sensibilidade com que os alunos ou os recém-licenciados terminam as suas licenciaturas e pelas oportunidades que o mercado nos dá. Tu achas que hoje há mais oportunidades ou menos que há 10 anos atrás? Era isso que eu ia dizer. Se calhar eu vou dizer uma coisa contrária àquilo que a esmagadora maioria das pessoas pensa, mas eu claramente acho que hoje é muito mais fácil entrar no mercado do que aquilo que era há 10 anos atrás. 100% de acordo. As pessoas são mais sensibilizadas, a população está mais sensibilizada, houve muito trabalho de base que teve que ser feito, que atualmente quem inicia a sua profissão não tem que o fazer. Então, claramente que sim. Na minha opinião, hoje é mais fácil, o mercado está mais preparado para... Há mais concorrentes diretos, porventura, sim, mas há muito mais mercado. Há muito mais mercado, sem dúvida alguma. De acordo, 100% de acordo. E o que é que achas que contribuiu já agora para que a fisioterapia, nomeadamente a fisioterapia privada, ganhasse este mercado? Que não tinha, claramente, há uns anos. Eu acho que claramente existem aqui dois fatores importantes. Um, o número de escolas que abriram, ou seja, há muito mais pessoas no mercado. E depois, muito honestamente, acho que claramente as empresas de formação que neste momento temos em Portugal contribuem de forma muitíssimo interessante para dotar os profissionais com skills que antes não existiam. Eu, quando terminei o curso... Aprender era uma dor de cabeça, não é? Eu não tinha como. Não é? E ficava muito mais caro, porque tinhas menos opções em Portugal, então tinhas que meter no avião e ir para algum lado, exatamente. Não é? Tinha que sair, tinha que viajar para fora. Não existiam soluções. Ou existiam algumas, mas eram muito poucas. Então era difícil, efetivamente. E o mercado da formação, claramente, cresceu muito. Eu não conheço todos os países a nível formativo, mas claramente cá em Portugal temos, neste momento, alta qualidade em termos de formação. Então, claramente... Hoje... Eu acho que temos outra coisa, a propósito aqui na formação, que é um mercado até que nos aproxima, não é? Que é, temos um nível de profissionalismo das empresas que estão instaladas que não compara, ou melhor, que compara muitíssimo bem com aquilo que existe nos outros países. Sim. E, portanto, eu acho curioso isto e enfim, acho que merece esta nota em cima dessa tua reflexão, porque, de facto, a maior parte das pessoas não terá essa percepção, nomeadamente as pessoas mais novas, que já conhecem esta realidade como se fosse uma realidade óbvia, e neste momento até é, mas há 10 anos atrás não era assim. E, portanto, tu sentes que também, através, desde logo, da Master, e tu és um dos pioneiros, tens contribuído para que, não só como fisioterapeuta, mas através da Master, para que a própria fisioterapia e não só possam estar num patamar um bocadinho diferente? Ou gostaria de mentir se dissesse que não.
Acho que nós na Master, vocês na Bewiser, acho que todos temos que ser sensatos, honestos, como disse há pouco, e claramente temos que ter essa percepção. Invariavelmente passam-nos centenas de profissionais pelas mãos todos os anos. Tu acreditas nos seus produtos, nós acreditamos nos nossos, então, naturalmente, quando alguém adquire um produto, vamos pensar que o know-how daquela pessoa é melhorado e, consequentemente, a qualidade com que presta os seus serviços é melhor. Também Portanto, claramente, aqui as empresas de formação, na minha opinião, Isso era um dos aspectos, contribuem de forma marcada para esta mudança. E qual era o outro aspecto? Tinhas falado de... O outro aspecto, este para mim, porventura, sinceramente, é o mais importante. Okay. O outro aspecto foi o facto de hoje termos mais escolas, mais fisioterapeutas no mercado. E o que é que tu achas que o perfil... Vou-te perguntar duas coisas. Primeiro, se achas que o ensino de base está ajustado à nova realidade hoje que se vive na fisioterapia, ou que a maior parte dos fisioterapeutas têm que, enfim, vão encontrar. E segundo, que talvez decorra um bocadinho disto, que é como é que tu achas, quais devem ser as características de um fisioterapeuta que quer ser bem sucedido agora? Existem alguns defensores que ultimamente têm dito que claramente os conteúdos programáticos das licenciaturas não são ajustados às necessidades do mercado atual. E eu concordo em parte, não na totalidade. E porquê? Eu ultimamente tenho dito, e isto, atenção, na minha opinião, não se passa só na fisioterapia. O curso ou a licenciatura, para mim, é quase como se fosse um cardápio, como se fosse um menu que nos mostra, ok, tu tens esta e esta possibilidade. Tu hoje terminas o curso, amanhã, se tu queres ser muito bom numa determinada área, porque claramente acho que se devia instigar cada vez mais a tendência à especialização, porque não é possível seres muito bom, seres referência em tudo, não dá. Porém, os cursos na atualidade têm que ter características básicas e elementares para que tu amanhã possas seguir essa especialização se tu quiseres. Ou seja, há um conjunto de informação, de conhecimento que tens que adquirir de forma básica, porque caso contrário não vais conseguir caminhar numa determinada direção. Ainda assim, considero claramente que era possível, e diria até urgente, reformular em parte os conteúdos programáticos das escolas. Sim. Muito bem. E em relação àquilo que achas que são as características que um fisioterapeuta deve hoje ter para se ingrar no mercado atual, que é diferente daquilo que existia há 10 anos atrás, claramente? Eu acho que há um conjunto de características que são transversais aos dias de hoje e há 10 anos atrás. Eu acho que se sinceramente tiveres essas características, consegues se ingrar. E que são? Garra, querer, vontade. Eu acho que começa desde logo por aí. Mas querer a sério, ter efetivamente garra, ter eventualmente a tal motivação intrínseca e não estar sempre dependente de um determinado estímulo externo. Porque se tu tens isso, se tu efetivamente queres muito, independentemente do caminho que tu possas seguir, tu vais encontrar sempre forma de dar resposta, de dar resposta. Ou de encontrar a resposta que vai ser necessária. Exatamente. Portanto, eu acho claramente é ambicionar muito, querer efetivamente muito. Depois existem diferentes caminhos a seguir para se chegar lá. E eu digo isto porquê? Desta forma, porque percebo que existem alguns profissionais, e eventualmente digo isto pela relação próxima que vou tendo junto dos alunos também, ou seja, acompanho o início do percurso formativo deles até que eles terminam a sua licenciatura e são confrontados com o mercado de trabalho. Existirão algumas pessoas que, apesar de dizerem que gostavam ou queriam muito, nada fazem Querem só. de forma lógica Claro, para que as coisas aconteçam. Exatamente. Estou a entender. Já agora, uma pergunta, e já que tocas sobretudo nessas pessoas, enfim, no facto das pessoas mais novas quererem, mais novas e mais velhas, mas quererem muitas vezes e não darem as ações, os passos concretos para
para atingirem aquilo que ou que gostariam de atingir. Não achas que há uma... Eu tenho feito esta pergunta a outros convidados. Não haverá falta de paciência? Demasiadas vezes? Ou seja, as pessoas querem muito rapidamente determinados resultados profissionais, desde logo porque se comparam com quem já está há mais tempo no mercado, e portanto há muita impaciência na hora de chegar a determinados objetivos. Notas isso ou é percepção minha? Noto. Não diria em toda a gente, claro. Mas noto. Eu gosto de dizer uma coisa que é, nós temos que ser persistentes e consistentes naquilo que fazemos. E tem que ser assim, porque de outra forma não dá. Ou tu tens muita sorte e efetivamente as coisas correm bem no imediato e a probabilidade disso acontecer é baixa, ou outro caminho que tu tens é seres persistente e consistente nas tuas ações. Tens noção de quando é que tu começaste a sentir que, ok, estou claramente no bom caminho, e mais do que no bom caminho, estou a ter resultados, claramente já começam a ser consistentes com o esforço que eu estou a ter? Foi logo ou demorou algum tempo, e quando é que foi? Tens alguma ideia? Obviamente demorou muito. Aliás, se eu hoje te disser que, se tu me perguntares, Ricardo, tu estás consciente de que o vosso trajeto clínico está perfeitamente assegurado, porque são reconhecidos desta ou daquela forma, eu digo-te que não. Okay? Eu hoje, é um trabalho que tem que ser feito todos os dias, é isso? Eu hoje tenho que ser tão persistente e consistente como era há 5 anos atrás, ou como era há 10 anos atrás. O difícil não é tu conseguires atingir determinado objetivo, ou atingir determinado estatuto, ou determinado nível, ou determinado reconhecimento. O difícil é que tu sejas dotado de um conjunto de características que te permite no tempo... Manter-te. Exatamente. Manter-te e agires de forma a que esse reconhecimento se prolongue. Se mantenha. Isso possa até evoluir, não é? Isso possa até evoluir. E isso, obviamente, que leva muito tempo. Acho que é uma ideia completamente errada. Que é de um dia para o outro. Que é de um dia para o outro, e eu vou começar agora, e eu daqui a um mês ou daqui a um ano, eu tenho que estar aqui. Isso, persistência e consistência, acho que disseste tudo, claramente. Exatamente. E a propósito ainda disso, outra coisa que me parece que acontece, isto é um tema mais sensível, porventura, mas que me parece que acontece muitas vezes isto será, talvez, comum a várias áreas, mas estamos aqui a falar em concreto da fisioterapia, que é, ok, a minha vida seria muito mais fácil se o meu mercado estivesse mais protegido. Isso é uma constatação óbvia. E, portanto, o que é que daqui decorre? Decorre aquela vontade que as pessoas têm, muitas vezes, se calhar não têm muita consciência, que é esta a razão, talvez, que é esta área é só minha, não é do outro. Ou seja, o trabalho do fisioterapeuta é este, tem que estar protegido, muitas vezes até a ideia é juridicamente, legalmente, e, portanto, como é que tu vês, no fundo é que eu quero saber, como é que tu vês esta ideia que muita gente tem de que os mercados corporativos devem ser protegidos? Consegui fazer-me entender? No fundo a questão é, as pessoas, muitos fisioterapeutas, novos e velhos, dizem, mas isto não é, deve ser só dos fisioterapeutas. Okay? Este mercado deve ser só dos fisioterapeutas. E isso é evidente. Se houvesse alguma forma mais ou menos mágica de definir mercados só para a fisioterapia, é evidente que a concorrência é menor, logo cada um consegue ser mais bem sucedido. E eu pergunto como é que tu vês esta tentativa, esta ideia, esta ilusão, porventura, de proteger mercados. Achas que é o caminho? Não, porque acho que os mercados não são definidos dessa forma, não é? Em última instância, quem define um mercado é quem compra o produto. Neste caso, é um utente. E ou tu acrescentas valor ao mercado e apresentas soluções diferentes e inovadoras e que objetivamente mudem algo, acrescentem valor, tu aí poderás ter um papel ativo junto a esse mercado. Se não acrescentas nada
ou acrescentas pouco e te limitas a dizer, ok, mas isto deve ser meu porque sim, então acho que estaremos condenados ao insucesso por mais tentativas que queiramos de querer hiperproteger determinada condição. Tu tens medo da concorrência? Não. Nenhum. Porquê? Porque gosto que me desafiem. E porque, estou a ler aquilo que estás a dizer, porque, enfim, a tua preocupação é, de facto, entregares um produto melhor que os outros. Sim, basicamente é isso. Eu acho que o grande concorrente da fisioterapia são os fármacos. E as pessoas esquecem-se um bocadinho disto, não é? Porque é um produto substituto, no fundo é isso. Se tu, enfim, resolves um determinado problema através de um meio químico e não de um meio físico, isso é que é o grande concorrente. E às vezes estamos demasiado preocupados com a clínica do lado e esquecemos destes substitutos. E essa proposta é só a fisioterapia mais clássica? Que tipo de soluções é que vocês apresentam? E, nomeadamente, como é que vocês fazem a tal reeducação? Esta educação muitas vezes é feita logo na primeira consulta para que as pessoas percebam a necessidade de depois terem uma determinada linha de intervenção connosco. Okay? Claramente, eu poderia eventualmente dizer que nós temos aqui duas áreas de intervenção diferentes, que é aquilo que se faz em Marquesa e aquilo que se faz no ginásio, que nós definimos como Human Performance. E todos os nossos pacientes que vão lá, ou pelo menos tentamos sensibilizá-los para isso, passam por uma fase em que estão em Marquesa, ou muitas vezes o trabalho até é concomitante, mas ao mesmo tempo que estão a fazer um determinado tipo de trabalho em termos de terapia manual em Marquesa, começam a fazer trabalho de exercício, okay, clínico, ou treino inteligente, como nós gostamos de chamar, no ginásio, também com fisioterapeuta. E porquê? Muitas vezes a Marquesa é dedicada a um trabalho mais analítico, mais específico, com o foco de resolução de dor, mas como disse há pouco, isso é fácil. Para manter, tem que ser por outra via. A nós interessa-nos efetivamente mudar corpos, transformar corpos. Okay? Eu hoje vejo o Hugo que tem dificuldade em fazer isto, e em boa verdade, por essas falhas existirem, por isso é que se calhar tu tens dor, mas depois eu tenho que mudar o modo como tu funcionas. E para isso é preciso tempo, preciso foco, e as pessoas precisam estar sensibilizadas para que efetivamente... Tu sempre tiveste essa visão da fisioterapia ou tem sido também algo que tens vindo a construir? É algo que claramente foi construído com o tempo. No início, eu dedicava-me, ou tínhamos só esta vertente mais clássica de Marquesa, porém, a determinada altura aquilo eu comecei a sentir necessidade de ter algo mais, porque percebia que os pacientes muitas vezes recidivavam e percebia que muitas vezes ficávamos aquém daquilo que efetivamente poderíamos fazer enquanto profissionais de saúde. E percebi também que se estava a entrar numa tendência com a qual eu não me identifico, que é o de vamos marcando uma sessão para manutenção. Okay, mas o que é isso de manutenção? Ou nós ajudamos, ou nós mudamos e educamos e tu transformas o teu dia, o teu ambiente para tu te tornares uma pessoa mais saudável, ou então não é muito lógico. É uma ideia, na minha opinião, errada que se passa. Interessante, é um conceito de facto que acho que muita gente vai para pelo menos muita gente a pensar, porque é talvez um conceito bastante comum, não é? Disso da manutenção e lá de vez em quando alinhar a direção. Mas se calhar esse conceito de manutenção não está mal aplicado, porventura a forma de o fazer é que pode ser repensado, não só na tal Marquesa, mas de uma forma mais de tal modificação do corpo. Aí estou a ler bem as tuas palavras, não é? Se tu tiveres boa performance, a tua prática profissional ou desportiva não vai ser lesiva, não vai ser nociva para o teu corpo. Se tu tens má performance, e depois isto obviamente tem que ser dissecado, o que é performance? Se tu tens má performance, então a tua prática profissional, de lazer ou desportiva, que num indivíduo funcional, digamos assim, não se revela lesiva, mas para ti vai se revelar lesiva porque tens falhas na máquina. Tu dá-te gozo esta parte de gestão? Já há bocado me disseste que gostas de tudo que fazes,
mas eu queria perceber enfim, porque eu não gosto de tudo que faço. Portanto, se calhar sou menos afortunado que tu. Procuro dedicar-me cada vez mais às coisas que gosto mais de fazer. Mas há tarefas que tenho que fazer, tenho responsabilidades, mas que não tenho um prazer extraordinário. Eu queria perceber se tu, nesta dimensão de gestão que tens que levar a cabo, desde logo na Fisio Global, mas porventura também na Master, se tens que fazer, mas pronto, não te dão assim tanto gozo. E quais é que são? Tu gostas desta parte do recrutamento, por exemplo? Gostas das conversas difíceis que de vez em quando tens de ter certamente com as pessoas que trabalham contigo? Gostas mais, sobretudo, da parte comercial ou da parte estratégica? Ou é tudo muito parecido? Muito sinceramente, eu acho que é tudo muito parecido. Eu acho que não te consigo enumerar algo em que eu te diga não me dá gosto ou custa-me fazer isso. Acho que não tenho nada das tarefas que vou fazendo em que seja difícil realizar. És um afortunado, de facto. Deixa-me, voltando aqui à questão que agora lembrei-me, eu tinha posto aqui uma nota e estava-me a esquecer. Ainda dentro da fisioterapia, das mudanças que têm ocorrido, também daquilo que é a Fisio Global e a tua perspectiva como fisioterapeuta, como é que tu vês esta, eu diria, vou se calhar ser tendencioso, mas este novo dogma, ou este quase nova religião do evidence-based? Achas que, na verdade, é possível algum fisioterapeuta dizer que trabalha exclusivamente com evidence-based em permanência, portanto? Não. E não porquê. Acho que quem disser que sim, pelo menos na minha opinião, acho que está a desvalorizar um conjunto de fatores que não são de todo quantificáveis, tal como o evidence-based pretende. Claro. Postula, não é? Exatamente. E porquê? Eu acho que é fundamental, acho que é importante, mas há coisas que não são replicáveis. Okay? Eu posso-te ensinar durante 30 horas a fazeres uma determinada técnica, mas o modo como tu vais colocar a mão no paciente, a pressão que tu vais fazer, a qualidade do teu contacto, do olhar, a qualidade do teu sorriso, a tua postura, okay? Vai influenciar e as palavras que tu escolhes naquele dia, isso é difícil de quantificar. E, claramente, isso tem um peso clínico muito grande. Muito grande. E eu acho que não estou a ser exagerado se disser, pelo menos isto é o que eu sinto. Mais uma vez, obviamente, vou ser muito franco. E eu diria que 40% do nosso sucesso clínico deriva daquilo que tu fazes em Marquês ou deriva daquilo que tu fazes em ginásio. E o resto deriva da empatia que tu geras com a pessoa. E acho que isto é muito importante. Eu agradeço essa tua franqueza, porque eu não sei se é 60, se é 30, se o que seja. Sim, mas eu também não. Claro, mas percebo. Mas concordo, e até digo mais, eu constato, isto vale o que vale, certamente não é nenhum estudo científico, mas a minha constatação, e portanto tu estás mais uma vez a corroborar a minha hipótese, é que os fisioterapeutas, e porventura os profissionais, talvez de saúde pelo menos, mais bem-sucedidos, têm algumas características em comum. E uma delas, aquela que me é dada a entender, é precisamente isso. A empatia e a confiança que conseguem injetar no seu utente, no seu paciente, no seu cliente. Claramente. E isso, enfim, não sei como é que tem uma tradução na tal evidence-based ou na tal replicabilidade, mas de facto tem um peso muito significativo. Tem que ter, porque depois vais estar a tentar medir um determinado resultado em função de uma determinada técnica que possa ser aplicada, mas claramente aquele resultado não é só influenciado. E para além disso, não há outra questão que é a evidence-based, pelo menos tal como ela é vista, e pelo menos talvez seja ignorância minha, mas enfim, é feita em populações, evidentemente, são coisas que funcionam ou não funcionam em populações, portanto tem um resultado estatisticamente significativo. Com este caminho da hiperpersonalização dos cuidados,
e que está a acontecer em todo o lado, não é? No fundo, está-se a caminhar no sentido de se intervir a nível genómico, no limite, não é? Ou pelo menos a teres noção do genoma de cada um, para que depois possas, por exemplo, ajustar os medicamentos que vais administrar a uma pessoa ou outra. A fisioterapia não tem, historicamente, é da sua natureza, de forma natural, esta personalização incorporada. Porquê? Porque o fisioterapeuta, em cada instante, junto de cada paciente, ajusta em permanência aquilo que está a fazer. Portanto, esta personalização é a antítese, de alguma maneira, não dos princípios que estão consagrados pela ciência, ou que estão comprovados, isso é outra história, mas as técnicas, a aplicação de uma determinada técnica, aí sim já tem essa dimensão de hiperpersonalização e, portanto, torna difícil essa replicabilidade. Concordas com isto? Faz algum sentido? Concordo. Para mim faz todo sentido. E porque utilizando uma outra expressão que de vez em quando utilizamos, nós não tratamos patologias ou partes do corpo, nós tratamos pessoas. Okay? E o evidence-based, eventualmente, tenta abordar ou tratar a patologia ou o sintoma que eventualmente pode ter sido estudado numa população. Estou a perceber. E claramente, isto, e invariavelmente, isto tem um impacto muito grande na prática. Tu não podes pensar em tratar o joelho, tu tens que tratar uma pessoa. Okay? E aqui a parte da confiança e da empatia é absolutamente determinante. Se assim não fosse, eu já fiz esta reflexão antes, se nós pensarmos bem, tu hoje assistes a profissionais que são altamente qualificados, do ponto de vista técnico, não é? Do ponto de vista técnico, e que não têm sucesso. Ou que não têm tanto sucesso, se calhar como alguns profissionais que não são tão qualificados, ou seja, que supostamente existe aqui uma diferença entre o output que tu consegues gerar, no caso de diminuição de dor, por exemplo, mas percebes que existem pessoas com menos know-how que se calhar conseguem ter resultados 30 vezes melhores do que aqueles que têm mais know-how. Portanto, não é só competência técnica, não é só tu seguires... Até porque a competência técnica, eu pelo menos vou dizendo isto várias vezes, é a coisa mais fácil de adquirir, não é? Claramente. É só fazer formações. Claramente. Ler livros, ver vídeos, exatamente, ter umas aulas, não é? Daí que no início da nossa conversa eu te tenha dito que antes, na minha opinião, de termos um conjunto de competências profissionais, acho que essas competências profissionais devem estar suportadas. Devem estar suportadas num conjunto de competências pessoais. Porque acho que de outra forma tudo vai ficar mais difícil. Ricardo, acho que estás-me a dar um mote para terminarmos, até porque eu quero respeitar o teu tempo, mas queria só fazer duas ou três, assim, umas perguntas rápidas de alguma maneira, para ver como é que tu reages aqui a alguns conceitos ou a algumas circunstâncias. Dinheiro, relação com o dinheiro. Qual é a tua relação com o dinheiro? É fácil, mas preocupada. Eu preocupo-me, mas não deixo que essa preocupação gere algo de negativo ou de menos positivo em mim. Sou claramente alguém preocupado. Posso partilhar contigo ou convosco. Eu sou daquelas pessoas que pensa, ok, eu daqui a 10 anos o que é que eu vou estar a fazer, os meus filhos o que é que vão estar a fazer, e eu preciso de gerar isto. Porque senão eu não vou ter forma de lhes conseguir proporcionar algo. Portanto, tu estudas, na tua gestão de finanças pessoais, tu estimas qual é o dinheiro que precisas ter em determinada altura da tua vida. Sim. Sim. Eu faço o mesmo, portanto acho que fazes muito bem. Mas é uma relação tranquila, fácil, mas organizada, orientada, digamos assim. Mas o dinheiro é uma métrica de sucesso? Não o vejo como tal. Claramente a vertente económica e o dinheiro é naturalmente importante, porque permite-nos ter acesso, eu diria eventualmente, a um conforto que de outra forma seria um pouquinho mais difícil de ter.
mas não é tudo. Não é? O sucesso ou o conforto advém de outras coisas também. É importante, mas não... Não é a coisa. Não é a coisa, exatamente. Relação com crítica. És um tipo relativamente consensual, mas certamente não és 100% consensual. Claro. E há de haver gente que te critica, não gosta de ti ou o que seja. Como é que tu lidas com isso? Muito bem. É verdade, sinceramente. Não... Mas bem, no sentido de tens até um certo prazer ou não ligas absolutamente nenhuma? Acho que aqui existem alguns fatores a ter em consideração. Primeiro, quem é que me criticou? Merece a minha atenção ou não merece a minha atenção? Aquela pessoa merece que eu disponha de 1 minuto do meu tempo para analisar o tipo de crítica que me fez? Se merece. Se não merece... Nem te preocupas. Mas não te preocupa mesmo? Não me preocupa mesmo. Não, já te disse hoje também. Sou muito racional e muito pouco emocional. Não deixas que isso te afete? Eu tento orientar o meu raciocínio, organizar o meu pensamento, de forma a que eu esteja sempre envolvido com uma sensação com uma sensação positiva e de bem-estar e tranquilidade. Se eventualmente aquela pessoa merece a minha atenção, então eu vou perceber que fundamento é que tem aquela crítica, e naturalmente se tem fundamento, pois claro que eu vou ouvir, analisar, porque obviamente pode ser importante para moderar a minha forma de estar. Não é? Isso faz parte da evolução. Morte. Pensas na morte? Não. É a mesma coisa que te preocupa? Ou que relação tu tens com a morte? Isto agora agora fez-me lembrar de uma alta definição. Daqui a bocado já sabes, vou-te perguntar o que é que dizem os teus olhos. Não é? A morte preocupa-me de pessoas próximas. Da minha mãe. A minha morte não. De todo. Mas trabalhas e vives com a noção de que a nossa existência é fugaz e pode ser muito curta, inclusivamente? Sim. Olha, com o nascimento da minha filha fiquei com uma perspectiva e com uma noção completamente diferente das coisas. Acho que muito antes de, não, de facto, efetivamente temos de ter mais tempo, é importante ter mais tempo, mas acho que não tens noção real das coisas. E com o nascimento dela, algo mudou, e se me permites faço aqui mais uma partilha. Uma vez tive um paciente que olhou para mim e disse: hoje o Ricardo está cansado. E eu disse: pois estou, porque ando envolvido em uns projetos e ando com menos tempo. E ele parou, olhou para mim e disse: Ricardo, eu tenho 59 anos e ando envolvido em projetos desde os 20 e tal, e já tenho 59. Portanto, cuidado com aquilo que faz, porque é importante gerir efetivamente bem o esforço e bem o tempo. Portanto, a morte, sim, preocupa-me versus pessoas que claramente me são próximas, mas se eu te disser que provavelmente um dos momentos em que eu cresci mais enquanto pessoa foi enfrentar, por exemplo, a morte da minha avó materna. E eu cresci muito, aprendi imenso. Okay? E eu penso na minha avó de forma positiva e sempre sorriso na cara, e consigo aproveitar aquele momento como algo positivo, por mais estranho que isto possa parecer, porque cresci e daí tive uma experiência que amanhã me vai permitir enfrentar outra morte, já de uma forma mais madura. E lá está, isto faz parte do tal processo contínuo de crescimento, de maturação. Paternidade, o que é que te trouxe? Já tocaste num assunto ou outro, mas o que é que te trouxe em concreto a paternidade? Conhecer um amor que eu não conhecia até hoje. Isso é imediato? É uma coisa que se constrói? Ou é uma coisa que se constrói, ok? Claramente. Eu conheci o amor de pai, de mãe, de irmão, de esposa, etc, etc. Hoje conheço um amor diferente, não estou a dizer que é melhor ou pior, é só diferente, um amor que eu não conhecia, mas é algo que claramente se constrói. Não é? Eu, a cada dia que passa, sou surpreendido. A Benedita hoje tem 2 anos, e se tu me perguntares, mas no início tu amavas a Benedita como amas hoje, eu digo, não, hoje eu amo mais. Claramente é algo que
que se constrói. Não é pelo facto de seres pai, ok, então eu amo muito e adoro o meu filho e vai ser sempre assim. Não, claramente é crescente, porque a criança vai-te dando sempre mais. Muito bem. Acho que foi uma excelente maneira de terminarmos a nossa conversa. Foi, de facto, uma conversa que eu confesso que tinha aqui uma expectativa elevada e não fiquei minimamente frustrado, porque o Ricardo é sempre alguém com quem se pode aprender, alguém que nos desafia e nos estimula, e de facto alguém que é obviamente uma referência e seguramente vai continuar a ser, e portanto foi um gosto estar aqui com o Ricardo Amorim, e marcamos encontro numa próxima conversa. Até lá.